vocês estão? Estes últimos episódios nós temos vindo a falar sobre as bem-aventuranças, sobre aquelas coisas que nós devemos fazer e que, segundo o que Jesus nos ensinou, somos felizes quando as fazemos. Hoje vamos falar sobre a bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5 e versículo 7 e diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esta é uma palavra assim um bocadinho comprida, não é? Misericordiosos. Quem são esses misericordiosos? Bem, a Bíblia explica-nos que misericórdia significa quando nós temos assim compaixão, quando temos amor pelas pessoas. E sabem, devemos ter amor para com as pessoas, mesmo com aquelas que às vezes não nos fazem coisas boas. É fácil nós fazermos coisas boas a quem também faz coisas boas para nós. Mas será que é assim tão fácil fazer coisas boas quando as pessoas nos fazem coisas más? Aí já é um bocadinho mais complicado, não é? Mas a Bíblia diz que somos bem-aventurados, ou seja, somos felizes, quando somos misericordiosos, ou seja, quando fazemos coisas boas às pessoas. Porque sabem o que é que vai acontecer? Nós mesmos também vamos alcançar misericórdia, ou seja, nós também vamos ser abençoados por Deus com a sua misericórdia e com o seu amor. E para explicar isto, uma vez Jesus foi assim confrontado com uma pergunta que parecia um bocadinho difícil. Mas Jesus, ele sabe todas as coisas, ele é o Filho de Deus e ele sabia explicar muito bem tudo a todas as pessoas. E em Lucas capítulo 10, versículo 25, Jesus contou uma história muito bonita que eu vou contar-vos hoje para explicar verdades muito importantes. Vocês querem aprender? Se vocês têm a vossa Bíblia, também podem ir buscá-la e procuram Lucas capítulo 10 e versículo 25. E eu vou ler-vos. E diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, levantou-se com o objetivo de pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou-lhe: O que é que está escrito na lei? Como é que tu a entendes? E ele respondeu: Bem, a lei diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E também diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Respondeste muito bem, faz isto e viverás. Vejam só, aquele homem diz aqui que ele fez uma pergunta a Jesus com o objetivo de o pôr à prova. O que ele queria mesmo era saber o que é que Jesus ia responder. À pergunta: o que é que eu farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta se calhar um pouco complicada, não é? O que faremos nós para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou-lhe o que é que a lei, o que é que a palavra de Deus dizia. E ele sabe bem o que é que a palavra de Deus diz. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Ou seja, a Bíblia diz para nós amarmos a Deus com tudo o que nós somos. E também diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: então, se tu fizeres isso, tu vais ter a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Pois é uma boa pergunta, não é? Quem é que é o nosso próximo? A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas a pergunta é: quem é o meu próximo? E para responder a isso, Jesus contou-lhe uma história. É essa história que eu vos vou contar hoje e também espero que vocês pensem, através desta história, quem será o nosso próximo. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e de lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava a descer por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Vejam só, Jesus contou uma história sobre um homem que estava a ir de Jerusalém para Jericó, duas terras bem distantes. Ele estava a caminhar e foi apanhado por ladrões. Os ladrões rasgaram as suas vestes, os ladrões roubaram-no e deixaram-no na rua, assim, deixaram-no assim no campo, lá no meio da terra,
assim, sem nada, quase morto. Todo partido, todo magoado, ferido. E passaram lá 2 homens. Passou um sacerdote. Um sacerdote, naquela altura, era um homem que conhecia muito bem a Bíblia, conhecia muito bem o que a palavra dizia. Mas ele conhecia muito bem aqui, porque o seu coração estava bem longe de Deus. Ele conhecia a palavra, ele sabia o que a Bíblia dizia, mas ele não amava a Deus e não gostava de cumprir a palavra de Deus. E quando ele viu aquele homem ali, estendido no chão, ele sabe o que é que ele fez? Passou de largo, ou seja, olhou para ele e nem se aproximou, foi-se embora. Também passou um levita. Um levita também era um homem que conhecia a palavra de Deus, que até louvava a Deus e tudo, mas o seu coração devia estar também bastante longe de Deus, porque também viu aquele homem e também não lhe ligou nenhuma. Passou bem longe dele para nem sequer chegar ao pé dele e nem sequer ter que o ajudar. Bem, mas depois Jesus diz: certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. E depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vejam só, sabem que os samaritanos, eles não estavam nada bem com estas pessoas. Este homem, ele estava a vir de Jerusalém para Jericó. E sabem, os samaritanos não estavam muito bem com as pessoas de Jerusalém. Vocês também têm pessoas com quem vocês não se dão muito bem? Pessoas, se calhar, lá na escola, meninos que se calhar até fazem coisas feias e com quem nós não nos damos bem? Aqui era o mesmo. Os samaritanos não se estavam com as pessoas que viviam em Jerusalém. Mas este samaritano, quando viu aquele homem estendido no chão, ele não passou de largo. Ele parou, ele viu como ele estava, sarou as suas feridas. Diz a Bíblia que compadeceu-se dele, ou seja, teve misericórdia dele. Fez os curativos nos seus ferimentos, depois saiu ele do próprio animal e colocou aquele homem ferido no animal dele e levou até uma hospedaria. E deixou-o lá e começou lá a tratar dele. Mas ao outro dia, diz a Bíblia, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. E se gastares algo mais tarde, quando eu voltar, eu vou pagar-te tudo. Aquele homem tinha que prosseguir viagem, mas mesmo assim ele não deixou que aquele pobre homem que estava ali estendido no chão ficasse lá. Ele colocou no seu animal, levou-o para uma hospedaria e ao outro dia, quando teve que ir embora, entregou dinheiro ao dono da hospedaria para que ele continuasse a cuidar dele. E depois prometeu que no regresso dele, quando ele voltasse, ele ia passar lá na hospedaria e caso o senhor da hospedaria tivesse gasto muito dinheiro com ele, ele ia voltar a dar-lhe todo esse dinheiro. Então, contando essa história, Jesus depois perguntou àquele homem que lhe tinha perguntado como é que ele herdaria a vida eterna e que lhe perguntou quem é o meu próximo, Jesus perguntou a esse homem: qual destes 3, o sacerdote, o levita e o samaritano, te parece que tenha sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? É uma boa pergunta, não é? Quem terá sido o próximo? 3 pessoas diferentes passaram por aquele homem, 2 delas não lhe ligaram nenhuma, não o ajudaram, mas houve um que, independentemente daquelas confusões que pudesse haver entre as pessoas, apesar de nem sequer o conhecer, apesar de se calhar a sua terra não se estar com a terra dele, ele não quis saber disso. E ele teve compaixão e misericórdia daquele homem e tratou dele, tratou das suas feridas e não deixou aquele homem morrer ali naquele caminho. E então a pergunta é: quem terá sido o próximo? Então aquele homem que lhe tinha perguntado aquilo, o intérprete da lei, disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse-lhe: então vai e faz o mesmo. Que história tão bonita e tão poderosa! Vê só, Jesus está a ensinar-nos como nós temos que ser misericordiosos. É fácil nós sermos bons para quem nos faz bem. Talvez não seja assim tão fácil fazermos coisas boas quando alguém nos maltrata, nos persegue, nos diz coisas que nós não gostamos. Mas aí está, quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, quando temos Jesus a habitar em nós, nós agimos como Ele agiu. Já pensaste como é que Jesus agiu? Jesus era o Filho de Deus e Ele deu a vida dele por nós. Foi à cruz
mesmo sem merecer a morte. Levou na cruz todos os nossos pecados. E por causa dele ter morrido e ressuscitado, nós agora podemos ser filhos de Deus. Mas se Jesus não tivesse agido assim para connosco, nós nunca poderíamos ter acesso a Deus. Então, Jesus também teve misericórdia de nós. Ele também viu o nosso estado. Ele também viu como nós estávamos. Estávamos perdidos, estávamos longe, estávamos bem longe de Deus. Mas Ele amou-nos de tal forma que Ele enviou Jesus para morrer por nós. Jesus ensinou-nos que nós devemos amar o nosso próximo. E o nosso próximo às vezes nem sempre são pessoas que nós gostamos muito. Às vezes são pessoas que fazem coisas más, mas quando elas precisarem de ajuda, não lhes negues ajuda. Quando tu vês uma pessoa que tu se calhar até nem te estás bem com ela ou até te fez mal algum dia, mas se ela necessitar da tua ajuda, não negues essa ajuda. Porque Jesus diz na sua palavra que aqueles que agem com misericórdia, eles também vão alcançar misericórdia. Então, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado és tu quando tu podes agir com compaixão, com amor, mesmo para com aquelas pessoas que não nos tratam bem, e aí tu também alcançarás a misericórdia, o favor e o amor de Deus. Então eu deixo esta história contigo hoje, para que tu possas pensar como é que tu queres agir. Tu queres ser como um sacerdote que quando vê a necessidade de alguém passa bem longe? Ou como um levita, neste caso, que era uma pessoa que até conhecia a Bíblia, até louvava a Deus, mas o seu coração estava longe de Deus e não queria saber do próximo? Ou tu queres ser como o samaritano, que ainda que tenha algumas coisas contra aquele homem, ele decidiu que isso não ia ser impedimento para que ele o ajudasse. Sabes, nós também temos que ser assim. Temos de ter o nosso coração puro. Ainda que as pessoas nos façam mal, devemos perdoá-las. E quando nós libertamos o nosso perdão, Deus também nos perdoa a nós os nossos pecados, os nossos erros e as coisas más que nós podemos fazer. Quero incentivar-te a fazeres isso. Talvez às vezes sintas que alguma pessoa te fez mal, mas vai a Jesus, liberta essa pessoa e diz: Jesus, eu perdoo, eu liberto o meu coração, eu não quero ficar triste, eu não quero ficar magoado. E quando essa pessoa precisar de ti, não temas e não hesites em ajudá-lo, porque Deus também vai ter amor, favor e misericórdia para contigo. Lembra-te disto, a palavra de Deus é fiel. Quando nós agimos bem para com os outros, as coisas boas também vão chegar às nossas vidas. Por isso, prepara-te e sê um bom samaritano. Adeus!